Quanto à flexão do substantivo, ele flexiona-se em gênero, masculino e feminino, onde o gênero masculino são precedidos pelos artigos o, os, e uns. Exemplo, o gato lambeu o bebê. No feminino, são precedidos pelos artigos o, as, uma e umas. Exemplo, a flor desabrochou. Os substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas para indicar o gênero. Exemplo, gato e gata, cantor, cantora, prefeito e prefeita. Os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. Aí nós temos como exemplo zebra, pianista e estudante. Lembrando que os substantivos uniformes eles vão ter três classificações, que é o epiceno, comum de dois gêneros, e o sobrecomum, que a gente vai olhar agora, confirmar no próximo slide. Comuns de dois gêneros. Indicação do gênero através do artigo, adjetivo ou pronome. Como exemplo, nós temos o motorista, a motorista. Nesses exemplos, podemos observar que o substantivo motorista ele é o mesmo tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai diferenciar aí, o que vai fazer com que eu identifique o que é masculino e o que é feminino, vai ser justamente o artigo. Para o masculino, eu vou ter o artigo o, para poder ficar o motorista. E para o feminino, eu vou ter o artigo a, para poder definir o gênero, a motorista. Sobrecomuns. O artigo, adjetivo e pronome que acompanham o substantivo não sofrem mudanças. Vamos ver aqui os exemplos. A vítima do assalto desmaiou. A testemunha foi ao tribunal. Nos exemplos, nós temos como substantivo vítima e testemunha. Podemos nos certificar que tanto para o masculino quanto para o feminino vai permanecer tanto o artigo que se refere ao substantivo e o próprio substantivo, ele não vai sofrer alteração. Vai ser a vítima tanto para o masculino quanto para o feminino e a testemunha tanto para o masculino quanto para o feminino. Epicenos. Acrescentamos a palavra macho ou fêmea para determinar o sexo do substantivo. Temos como exemplo o papagaio macho, o papagaio fêmea, a barata macho, a barata fêmea. Podemos observar nesses exemplos, crianças, que tanto o substantivo quanto o artigo, ele será o mesmo tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai fazer com que eu identifique o que é masculino e o que é feminino vai ser a palavra macho e a palavra fêmea acrescentada na frase. Quanto ao número, o substantivo classifica-se em singular e plural. Singular refere-se apenas a um objeto e plural refere-se a mais de um objeto. Vamos fazer a leitura aqui dos exemplos. O gás, o animal, o cidadão, o pãozinho, o lápis, o tórax. O plural, como fica? Os gases, os animais, os cidadãos, os pãozinhos, os lápis, os tórax. Plural dos substantivos compostos. Existem umas regrinhas básicas com relação à formação desse substantivo para o plural. Uma das regrinhas é a seguinte: quando eu tenho um substantivo e um adjetivo formando esse substantivo, os dois vão passar para o plural. Exemplo, colhi alguns amores perfeitos. Nesse caso, os dois foram para o plural porque amores é substantivo, perfeitos é adjetivo. Um outro exemplo aqui é guarda-chuva. Podemos observar que no substantivo guarda-chuva, eu tenho a palavra guarda, que vai ser um verbo, e chuva, que vai ser o substantivo. Portanto, quando esse substantivo ele é formado por um verbo e um substantivo, no plural fica no singular o verbo guarda
e vai para o plural o substantivo chuva. Então, fica: eles deixaram os guarda-chuvas. Grau do substantivo classifica-se em normal, diminutivo e aumentativo. Normal, tenho como exemplo a palavra casa. Diminutivo é quando eu quero me referir a algo bem pequeno. Exemplo, casinha. Aumentativo é quando eu quero me referir a algo grande. Exemplo, casarão. A forma analítica ou sintética, nós temos normal, aumentativo analítico, diminutivo analítico. Exemplo, nariz, na classificação normal. Aumentativo analítico, eu tenho nariz grande. Diminutivo analítico, eu tenho o exemplo nariz pequeno. Nariz, no conceito normal. No aumentativo sintético, exemplo, eu tenho narigão. Diminutivo sintético, eu tenho como exemplo narizinho. Outros aumentativos. Como exemplo, eu tenho a palavra barca, de uma maneira normal. Normal eu tenho barca, boca, menino, mulher, voz, fogo, homem. E como fica no aumentativo? Barca fica barcaça, boca, bocarra, menino, meninão, mulher, mulherona, voz, vozeirão, fogo, fogaréu, homem, homenzarrão. Outros diminutivos. Como exemplo, nós temos lugar, de uma maneira normal, pronunciado de maneira normal, o diminutivo fica lugarejo. Casa, normal, o diminutivo casebre. Rio, de uma maneira normal, e riacho, diminutivo. Sala, como diminutivo, vou ter saleta. Bolo, diminutivo, bolinho. Cão, diminutivo, cãozinho. Chuva, o diminutivo, chuvisco.